A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 252 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, né? Começamos ontem esse livro que é muito lindo, né? A história desse grande profeta, esse grande homem de Deus. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 4 até o capítulo 6 do livro de Daniel. Se você puder, separe um tempo, se organize no seu dia, faça essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente com você. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 5 e o verso de número 12, que diz assim: porque nesse Daniel, a quem o rei tinha constituído, a quem o rei tinha dado o nome de Beltsazar, se achara um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Amém? Ontem nós vimos como Deus, né, já vinha trabalhando na vida de Daniel, lá na Babilônia, né, dentro do palácio, e como não somente ele, mas os jovens que estavam com ele também vinham se destacando pela sua fidelidade, pela perseverança que eles tinham em buscar a Deus. Daniel havia interpretado um sonho muito difícil de Nabucodonosor, e não somente interpretado, né? Deus deu para ele o conhecimento de todo o sonho, sem que Nabucodonosor contasse para Daniel. E depois os seus amigos não adoraram a estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha e nosso Senhor estava com eles lá dentro da fornalha. Bom, no capítulo de número 4 de hoje, o rei, ele vai ter uma experiência, né? Ele tem um novo sonho. E nesse sonho, o rei via uma árvore muito grande, que crescia muito, e a árvore cobria toda a terra. Os animais, as pessoas de todo o mundo, de toda a terra, vinham debaixo da sombra dessa árvore, comiam do seu fruto e se alimentavam ali. Mas de repente, essa árvore ela é derrubada. Se ouve uma voz que manda derrubar a árvore. Esse sonho perturbou muito Nabucodonosor, que contou o sonho para os magos, para os sábios do seu reino, e nenhum deles conseguiu interpretar o sonho dele. Então, novamente, ele mandou chamar a Daniel, e Daniel, tão sabiamente, deu a ele a interpretação, dizendo que esta árvore representava Nabucodonosor e o seu reino, né? E aqueles animais, as aves, as pessoas que vinham até a sua sombra, representavam os povos, tribos e línguas que estavam submetidas à autoridade de Nabucodonosor. Porém, o Senhor iria cortá-lo do reino, iria lançá-lo no campo, e ele seria como animal, até que ele reconhecesse que somente o Senhor é Deus, e que o Senhor é quem levanta reinos e abate reinos, e que não foi pela sua glória que Nabucodonosor se tornou tão grande. Na verdade, o seu reino fazia parte do propósito de Deus, como nós vimos ontem, né? Nabucodonosor parece acreditar na interpretação de Daniel, mas ele parece não dar ouvidos à interpretação. E Daniel ainda dá um conselho para ele, lá no verso de número 27 do capítulo 4, ele diz para o rei abandonar os seus pecados, abandonar suas iniquidades, praticar a justiça, porque talvez tivesse uma esperança. Mas a Bíblia diz que o rei não ouve Daniel. E um certo dia, ele, vendo toda a glória do seu reino, ele se autoglorificou. No mesmo instante,
ele se tornou como animal, crescendo pele, penas sobre ele, né? E ele foi lançado no campo, aonde ele ficou 7 tempos, até que um dia ele reconheceu que o Senhor era Rei dos reis e Senhor dos senhores, e que era ele quem levantava reinos e abatia reinos. Então o Senhor devolveu para ele a sabedoria, a normalidade humana, né? E ele voltou a ser rei. Então nós estamos vendo que Daniel tinha um destaque na terra do seu inimigo, ao ponto de ele se tornar excelente, né, no reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai morrer e vai se levantar no seu lugar Belsazar, um outro rei babilônico. E esse rei, ele é mais audacioso do que Nabucodonosor. Numa festa onde todo tipo de coisas erradas estava acontecendo, ele manda pegar os utensílios sagrados do templo que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. E ele coloca vinho e as pessoas começam a beber naqueles utensílios que são santos, que são sagrados. Até que de repente uma mão misteriosa surge no meio do salão, da festa, e essa mão começa a escrever na parede. Uma mão misteriosa, e ela escreve Mené, Mené, Tekel Parsim, né? O assombro tomou conta do salão, das pessoas que estavam ali, e principalmente, né, do rei, né? E o desespero de Belsazar é tão grande que ele começa a gritar. A sua mãe ouve, vai até o local, e ela então fala para o rei não ficar apavorado, porque ali naquele reino tinha um homem que serviu Nabucodonosor. E eu queria muito que você prestasse atenção. Nós lemos só o verso 12, mas olha o que diz o verso 11. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. No dia do seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Olha que coisa interessante. Daniel não era olhado como um homem normal na Babilônia. Ele era olhado como alguém que tinha um espírito diferente. Ele não era igual a todas as pessoas. Isso mostra para nós que mesmo estando em terras pecaminosas, no meio de um povo pecaminoso, nós não precisamos ser iguais a eles. Nós podemos ser diferentes. E essa diferença, essa decisão de ser diferente, pode mostrar para eles que em nós existe um espírito que eles não têm, uma excelência que eles não conhecem, e eles podem passar a conhecer, né? Olha o que diz o verso 12. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. A rainha estava tão convicta de que Daniel conseguiria interpretar aquelas palavras que ela disse: pode chamar ele vai resolver o seu problema. Então Daniel era o homem que resolvia as coisas que para eles eram difíceis. Solução ele tinha para casos que não tinham soluções. Mas observe bem um detalhe. Será que era Daniel que era diferente? Será que era Daniel que era espetacular? Será que era Daniel que era fantástico? E na verdade não. Daniel tinha algo que era diferente. Ele tinha algo fantástico, ele tinha algo espetacular. Dentro de Daniel tinha algo sobrenatural. Olha o que diz o verso 14. Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. Daniel era um homem normal, como eu e você, sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros, as mesmas tentações, mas Daniel prezava, ele valorizava a presença de um Deus glorioso dentro dele. Ele valorizava a presença
do Espírito Santo. O que vai fazer de mim um homem diferente, o que vai fazer de você uma mulher diferente, o que vai fazer de você um jovem, um homem diferente, não são as suas capacidades, não é a sua força, não é a sua sabedoria, mas sim a presença do Espírito Santo dentro da tua vida. Como nós precisamos dele nos últimos dias, amados. Como as pessoas têm desprezado a presença do Espírito Santo. Se você for ler o livro de Daniel, metade dele, a parte histórica, você vai ver quantas vezes esse homem ouviu declarações como essas. Olha, nele existe um Espírito excelente, nele existe o Espírito dos deuses, porque nele realmente existia. Que em nós a presença do Espírito Santo seja tão notória fora da igreja, o quanto é dentro. Muitos de nós, dentro da igreja, falamos línguas, profetizamos, temos visões, pregamos, cantamos no poder do Espírito. Mas fora da igreja, parece que essa pessoa tão gloriosa, esse Deus tão magnífico, parece não habitar dentro de nós. E Ele precisa estar dentro de nós. Olha o que ele diz no verso 12. Porque esse Daniel, a quem o rei tinha constituído, tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente. Olha o que ele diz no verso 14. Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você. Aleluia. Que em nós ele permaneça, que em nós ele habite, que em nós ele faça morada. Bom, no capítulo 6, nós vamos ver que o rei tinha visto a mão, perdão, no capítulo 5 ainda, o que o rei tinha visto a mão escrever, aconteceu. Então Daniel interpretou: Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Irmãos, naquela mesma noite, Beltesazar foi morto. E Dário, que era o rei dos medos, se tornou rei naquele local. Bom, troca o reino, troca costumes, troca tradições, mas não troca a presença do Espírito. Daniel continua o mesmo. Então Dário, ele vai colocar homens, 120 homens, que são satrapas, que são governantes sobre o seu reino para administrarem. Mas sobre os satrapas, ele coloca 3 presidentes. E desses 3 presidentes, um era Daniel, porque ele viu que Daniel era diferente. Olha o que Dário vai ver em Daniel. Capítulo 6, verso 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. Todos os reis, são 3 reis que passaram sobre Daniel, nenhum deles judeu, nenhum deles temia Deus, mas todos eles reconheceram que em Daniel havia um espírito excelente. Que as pessoas possam ver isso em nós, que as pessoas possam encontrar isso em nós, que nós possamos ser obedientes a Deus a tal ponto, que nós possamos ser gentios, amorosos a tal ponto, que as pessoas vejam o Espírito Santo sobre nós. E o rei, olha o que diz aqui, verso 3 ainda, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o seu reino. Mas as outras pessoas se incomodaram muito com Daniel, fizeram trama contra ele, armaram uma trama contra ele e fizeram um decreto: se alguém orasse a qualquer deus que não fosse Dário, essa pessoa seria jogada aos leões. Por que eles fizeram isso? Verso 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel. Então eles viam que Daniel agia de uma maneira justa, reta, íntegra. Ele era perfeito, diante dos olhos deles. Então eles pensavam: se nós formos procurar injustiça nesse homem, nós não vamos achar. Então nós precisamos achar uma falha na sua lei. Irmãos, que bom seria que as pessoas vissem isso em nós, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na igreja. As pessoas olhassem para nós e falassem: olha, essa pessoa vive em tão grande obediência,
ela respeita todo mundo, ela respeita as lideranças. Olha, é difícil achar nela uma falha, né? Isso não era mérito de Daniel. Isso era mérito desse espírito que ele não desprezava, que ele não rejeitava. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Você viu? Ele dá inteligência, interpretação de sonhos, ele dá solução de casos difíceis. E aqui ele nos dá uma integridade diante dos olhos das pessoas. Daniel foi jogado para os leões. O rei não queria. Passou a noite em claro. Jejuou por causa de Daniel, um rei estrangeiro que não temia Deus. E no dia seguinte, o rei foi até Daniel clamar, chamar para ver se Daniel estava vivo, né? Então, ele diz assim, capítulo 6, verso 20. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi delito nenhum contra o Senhor, ó rei. Então o rei tira Daniel, joga os seus inimigos, que são devorados pelos leões. E o rei escreve as pessoas daquele reino, declara paz para todas as pessoas, e ele ordena que todas as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é um Deus vivo. O Deus de Daniel é um Deus que reina eternamente. Ele livra, ele faz sinais, ele salva, opera maravilhas nos céus e na terra. E ele foi capaz de livrar Daniel da cova dos leões. Que Deus maravilhoso, que se revela tanto ao justo quanto ao ímpio. Só basta nós buscarmos a Ele, clamarmos de coração, e Ele se fará presente em nossa vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos, que o Senhor possa estar ao nosso lado e dentro de nós. Perdoa o nosso pecado, nossa falha, e nos ajuda, Senhor, em nossas iniquidades. Senhor, Daniel tinha um espírito de Deus, ele tinha um espírito excelente, que em nós, Senhor, possa habitar o mesmo espírito, um espírito que nos dê capacidade espiritual, capacidade moral, capacidade intelectual, para nós podermos te honrar na igreja, no trabalho, em casa, na rua, aonde nós estivermos, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós algo de diferente, algo sublime, que não pertence a nós, que habita dentro de nós, mas que pertence aos céus, que é a tua presença, Senhor, a presença do Espírito Santo. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém, se inscreva no canal e eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente. Fique com Ele e tenha um ótimo domingo.